noite, a paz do Senhor a todos, que Deus os abençoe por mais uma live, por mais uma transmissão. Damos graças a Deus pela vida dos irmãos que têm nos acompanhado e têm se disponibilizado a dar audiência à palavra de Deus, amém? Que Deus venha abençoar a semana dos irmãos, venha abençoar o lar dos irmãos e que a palavra hoje venha ser uma bênção para as suas vidas em nome de Jesus. Bom, como de costume, vamos já soltar os hinos, também para ir dando tempo dos irmãos estarem chegando e acompanhando a live, tá bom? E daqui a pouco já iniciamos a palavra. Como está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem para você. É a sua decisão para ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. É a sua decisão para ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, Pai do Senhor, irmã Gisele, Deus abençoe, conquista, seja bem-vinda. toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu.
nasceu, toma posse de tudo que é Pai do seu. Senhor, boa noite, senhor Luiz, Toma Gustavo. posse de tudo que é Amém. seu. Deus abençoe, fica ligado aí. Daqui a pouco a gente inicia. Gustavo. Conquista. Conquista. Graças a Deus. Nós vamos soltar mais um hino. Assim a gente dá tempo para os irmãos ir chegando. E damos início à live aí na parte da palavra, todos juntos. Amém? Então aguardem mais um pouquinho aí, que a gente já está acertando tudo aí. Amém? Gustavo tá mandando um abraço, Marlinhos. E muita máscara e álcool em Só gel. a presença de Jesus Amém. Já receberam. na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei Pai do Senhor, irmão Roberto. o que seria. Você tá bem? Fica ligado aí, daqui a pouco a gente taca fogo na seara. Como é que tá a família aí? Tudo em ordem? Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Pai do Senhor, Monique. Deus abençoe. Pai do Senhor, seja bem-vinda em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmã Mércia, seja bem-vinda. Recebemos os recados. O processo está nas orações. A minha alma chora. Os irmãos que estão colocando os nomes, a gente está observando e estamos recebendo aí os recados da oração, tanto nos vídeos, né, no fim da live, como no Messi. Então, da irmã Mércia, a gente já recebeu também. Embora eu sei Sejam bem-vindas. que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Aleluia. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor.
iniciando, dando só mais um tempinho para alguns irmãos que ainda não chegaram, né? Ficarem lugados com a gente aí. Não me deixes, Senhor. Enquanto isso vai se envolvendo na atmosfera. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem segura. Me agasalha num teu manto de ternura. Ó, me transportas como vento sobre o mar. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Amém. Não me deixes, a minha alma chora, grita, implora. Não me deixes, Senhor. Amém. Mais uns minutinhos, apenas mais um hino e nós já vamos estar dando início à palavra, tá bom? Não vamos prolongar muito, mas Deus tem uma palavra para a nossa vida e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, mais esse hino, logo após, nós já estamos entrando na palavra. Algemado por um peso
Senti seu terno amor. Eu tenho achado paz e vida. Pra sempre eu canto. Senhor, dona Solange, Deus abençoe. Depois desse hino já estamos começando. Já estamos começando. Amém. Graças a Deus. Como prometido, após os hinos e o aguardo de alguns irmãos, iríamos iniciar. Bom? Gênesis capítulo de número 12. Gênesis capítulo de número 12. Gênesis 12, a partir do versículo 1 até o versículo 5, nós não vamos estar falando em si de Abraão, como é uma passagem bastante conhecida de todos. Mas vamos fazer um paralelo aí, não frisando exatamente a vida dele, somente na verdade, mas fazendo algumas observações. Então nós vamos fazer uma observação aí, fazer uma caminhada aí em alguns capítulos e versículos do livro de Gênesis. E dentro desse contexto nós vamos perceber algumas coisas que precisam ser deixadas de lado. Algumas coisas que para a vida caminhar nós precisamos urgentemente tá deixando de lado, algumas bagagens aí que tem atrasado a vida de muitos. Então nós vamos estar fazendo essa observação aí a partir do capítulo 12 de Gênesis. As demais referências que forem surgindo, né, nós vamos aí anunciando, né, os irmãos que gostam de anotar, né, pega aí sua caneta, pega o seu papel. E eu vou ser bem claro assim, vou procurar ser bem claro na pronúncia, para que vocês anotem com clareza. Caso contrário, depois os irmãos revejam a mensagem na página do Missão Quará do Facebook, ou no próprio Facebook Douglas Quará, ou na página do YouTube. Você que ainda não se inscreveu na página do YouTube, tá lá, Missão Quará. Se inscreva lá,
assista essa mensagem e outras que já estão lá, tá bom? Vai ser muito edificante para a tua vida. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 5 diz o seguinte. Vou ajeitar aqui. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E lhe farei uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Amém? Daqui em diante a gente vai aí meditando aí. Versículo 1 até o versículo 5, nós, em poucas palavras, observamos aí o primeiro contato de Deus com Abrão. E esse primeiro contato de Deus com Abrão, né, já frisando o que foi dito nas outras lives, Abrão não procurou Deus, Abrão não buscou Deus em oração, mas Deus se apresentou a Abrão. Deus viu necessidade nisso, Deus enxergou um propósito e achou graça nisso, achou por bem se apresentar a Abrão e dar início a um propósito que fez e faz parte do plano perfeito da salvação de Deus para a humanidade. E deu início a essa questão de fé através da vida de Abrão. Estou frisando bem o nome Abrão, porque consequentemente, mais para frente o nome será trocado e aí a gente vai estar fazendo uso do texto da maneira correta, né? Agora, tem uma situação aí no versículo 4 e 5 que aparentemente não bate, ou na verdade não bate muito com o que está dizendo a princípio, quando Deus faz esse contato com Abrão. Ele dá uma ordem para Abrão dizendo o seguinte, versículo 1, sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então ele teria que pegar a esposa, os agregados dele, toda a fazenda ou toda a riqueza que ele possuiu, tudo que ele construiu naquela terra aonde ele morava, que era Ur dos Caldeus, região babilônica, e ir caminhando até uma terra que Deus ia mostrar para ele. Só que o versículo 4 e 5 mostrou algo diferente do que Deus falou lá no início. Ele levou o sobrinho junto, levou Ló. E os irmãos vão perceber que pode parecer a princípio que levar o sobrinho não causaria problema algum. Levar o sobrinho não teria peso nenhum, até porque, como era mais jovem, poderia também estar agregando ajuda, agregando alguma ajuda aí, fornecendo uma mão de obra mais firme, até porque junto com o sobrinho iria os servos do sobrinho, as riquezas, os bens do sobrinho, e por serem parentes, isso poderia aparentemente estar trazendo algum benefício.
Mas nós vamos ver o que algo que Deus pediu para Abrão no início, levando consigo o sobrinho, o que gerou na vida dele. Como é importante obedecermos à voz de Deus do jeito que ela vem, por mais loucura que venha aparecer aos nossos ouvidos. Há uma importância tremenda. O capítulo 13, versículo 1 até o versículo 6, a Bíblia fala aí que Abraão, ele voltou do Egito. Aconteceu uma certa situação que ele teve que descer ao Egito, né? Não vou frisar a situação agora, mas se os irmãos leem aí do capítulo 12, do versículo 10 até o 20, em nenhum momento, na situação difícil que ele passou lá, embora aquela situação difícil que ele passou, foi por culpa dele mesmo, por culpa de Abrão. Mas eu vou frisar isso de não ter tido ajuda de Ló, porque Ló vai entrar numa situação aí em que o tio ajudou. E aí o capítulo 13, do versículo 1 até o 6, nos mostra o retorno dele. E o versículo 1 aí do capítulo 13 já diz: Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. Pai do Senhor Fábio, Deus abençoe, fica ligado aí. E Ló junto. Os irmãos vão percebendo que Ló vai aparecendo em algumas situações e em outras não. No capítulo 13, versículo 5 aí, novamente, vamos ler o 3 em diante. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Então Ló, como eu disse lá no início da mensagem, ele tinha bens também. Repito, talvez aos olhos de Abrão, levar o sobrinho, não pelos bens do sobrinho, que o perfil de Abrão não era esse. Ele era tão rico quanto o sobrinho. Mas pela mão de obra do sobrinho, ter um parente próximo, e os homens também que compunham os agregados e servos de Ló, talvez poderiam trazer algum benefício. Mas não foi bem isso que a gente viu. O versículo 7 aí, 7, 8 e o 9 diz assim, E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Então já houve o primeiro problema aí. 2 homens ricos demais, morando no mesmo lugar, e o lugar se tornou pequeno demais. Os pastores, os empregados de Ló, entraram em conflito com os empregados de Abrão. Esse conflito fez com que um dos dois tivesse um pouco mais de sabedoria. E no versículo 8 do capítulo 13 diz assim: E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda essa terra diante de ti? Vamos, pois, aparta-te de mim. Se escolher a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então ele entrou num consenso com o sobrinho. Abraão, mais velho, mais sábio, deixou bem claro, nós somos parentes, não há motivo de briga. É claro que nem sempre é assim, mas Abraão teve sabedoria ali naquele momento e deixou bem claro, não há motivo de briga. Ele já viu os primeiros reflexos da desobediência a Deus, embora ele não sabia
que estava em desobediência. Os primeiros reflexos de não ter dado início a essa caminhada do jeito que Deus mandou, que era somente ele, a esposa e os da casa dele. E ele agregou o sobrinho. Então o primeiro problema da desobediência e de ter levado alguém que não era para estar junto foi o conflito, foi a contenda. É muito importante prestar atenção nas coisas que Deus nos diz no início, no princípio das coisas. Se ele mandou fazer de um jeito, procure fazer do jeito que foi dito. Fica atento nos cultos, fica atento na palavra, fica atento na orientação do teu pastor, fica atento na orientação da tua mãe, na orientação do teu pai. Porque muitas vezes, a princípio, nós obedecemos o que é dito, mas algo é dito para nós no meio do caminho, algo nos distrai. Uma desatenção faz com que nós saiamos do propósito que nos foi, confiado. E foi o que Abrão fez. Abrão já tinha levado o sobrinho, a descida ao Egito, também houve um problema lá, ele mentiu para o rei do Egito, quase comprometendo a vida dele e a vida de Sarai, a esposa. Então já havia algumas coisas acontecendo na vida de Abrão concernente à desobediência. Mas também temos que observar na vida dele que era o primeiro contato dele com Deus. Ló não era a única bagagem que estava a mais na vida de Abrão. Também estava um costume ímpio, um costume pagão. Ele não vinha de um contexto do Deus de Israel, mas vinha de um contexto da casa do teu pai, de um contexto de idolatria, de um outro costume que não tinha nada a ver com o costume dos hebreus. Então existiam muitas coisas para serem trabalhadas. Era um pouco mais tolerável, mas nem por isso ele deixou de sofrer as consequências pelos atos dele. Mas vamos seguir o texto aí. Versículo de número 10 nos mostra a postura de Ló decorrente à proposta do tio. A proposta do tio foi a seguinte: não vamos brigar porque somos parentes, né? E é muito interessante não estar brigado com um parente. Isso é muito importante, porque a palavra do Senhor, segundo nós meditamos no capítulo 4 de Efésios, se eu não me engano na última live ou na penúltima, um dos conselhos de Deus para nós lá é seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos, sem a qual nós não iremos ver a Deus. Pai do Senhor Francisco, Chico doido, Deus abençoe. Então, após esse conselho de Abrão para o seu sobrinho Ló, né, de dizer para ele, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. Ló, né, esperava-se, é claro, porque até o momento aqui é a primeira vez que nós vamos ver Ló se manifestar. Então entende-se assim, se o tio é sábio, uma família de gente sábia, porque não é pela aparência que nós conhecemos uma pessoa sábia, uma pessoa que está na posição de Deus. A convivência mostra. E de repente muitos poderiam entender, observando Abraão, que Ló também tinha mais ou menos a postura que o tio tinha, né? Não era ganancioso, essas coisas todas. Mas olha o que ele me diz aí no capítulo 13, versículo 10. Ló: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Zoar, nós vamos ver aí o significado dessa cidade. Na verdade, o nome da cidade de Zoar é Bela. Mas a cidade de Zoar, né, tem o nome de Bela, mas
porque não há tanta beleza assim na cidade de Zoar também, né? E aí o versículo 11 diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartando-se um do outro. Bom, aparentemente uma das partes do erro de Abrão, lá no início, na chamada, já estava resolvido. O sobrinho era uma prova na vida dele. E houve toda essa contenda, mas existem problemas que nós pegamos com as mãos. Presta bem atenção. Existem provas que Deus nos manda para nos aperfeiçoar. E não há prova maior, né, e com peso maior do que nós somos capazes de carregar quando é enviado por Deus. Mas existem situações que nós colocamos as nossas próprias mãos quando estamos em desobediência. Não temos que fazer determinadas coisas, mas em desobediência nós fazemos. E acabamos desobedecendo Deus. E foi o que Abrão fez lá no começo. Não é todo problema no início que é resolvido de forma rápida. Não era para ter trazido Ló, olha a encrenca que deu. Mas agora eu dispensei Ló, ele foi morar lá na terra tal, e eu vou pro outro lado, então tô livre do meu sobrinho. Será? Será? Não é só a presença física, mas é a presença espiritual. Muitas vezes o corpo sai, mas o que de espiritual a pessoa trouxe, ficou. E tem coisas que passam a nos perseguir durante muito tempo. Vamos seguir? Vamos seguir o texto aí. Versículo de número 13 diz que esse local aí que Ló escolheu para ficar, olha o que diz o versículo 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então, aos olhos de Ló, aquela campina bonita, vamos até a fala do salmista, né? Os pastos verdejantes, encheram os olhos de Ló. Nem tudo que parece e nem tudo que reluz é ouro. Ele foi para o Oriente, foi para a cidade de Sodoma, e as coisas no início aparentemente pareciam muito boas lá. Mas você vai ver no decorrer do caminho que não só a escolha de Ló ia comprometer a vida dele, mas a atitude de Abrão lá no começo, mesmo com o sobrinho longe dele, ainda perturbava a casa dele. Então lembre-se das escolhas que você faz. Presta atenção, vou repetir, presta atenção no que Deus disse no início. E observa-se no dia de hoje, as coisas estão fluindo por você estar obedecendo às ordens de Deus no início, ou as coisas estão tortuosas porque você percebe que você não está mais na mesma fiação que estava como no início da chamada. O texto aí vai nos mostrar que Abraão, no versículo 14, depois que Ló se apartou dele, se levantou e caminhou. E aí Deus falou algumas coisinhas para ele, do versículo 14 ao 18, Deus falou algumas coisas para ele que não falou na presença do sobrinho. Vamos entender. Olha o que Deus diz aqui para ele. Versículo 14, levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde está para a banda do norte, e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente. E assim vai até o 18. Por que Deus não falou isso para Abrão quando estava na presença de Ló? Porque tem coisas que Deus tem para você que não é para algumas pessoas ouvirem. Precisou primeiro Ló sair. É uma das maiores provas que não era para Abraão ter trazido Ló. Porque o que Deus tem para tua casa é para tua casa e para tua família.
Família é uma coisa, parentela é outra. Voltemos lá no capítulo 12, ao versículo 1. Sai-te da tua terra e da tua parentela. Pega a tua família e vai. Se não é mais parte da família, não é mais parte. É o texto que diz. É a palavra que nos ensina. Então nós temos que prestar atenção. Quem é família e quem é parente. O que eu faço com o parente? Eu jogo fora? De forma nenhuma. Continuo amando esse parente abençoado. Continuo amando, né? Mas, de certa forma, o que Deus reservou para a família é somente para a família. Para ajudar, tem os seus critérios e tem os seus cuidados. Mas, primeiramente, o zelo é pela tua casa, pela tua família. É desta maneira que Deus ensinou. E é dessa maneira que tem que permanecer. Então, se Ele anunciou uma vitória para você e para a tua casa, presta atenção e veja se você não está carregando algumas bagagens que está destruindo a tua casa. De repente Deus tinha feito algo bonito entre você e tua família, mas você escolheu carregar os agregados junto. E aí você começa a entender o porquê de muitas coisas. Há casos e casos, mas você não pode comprometer a sua felicidade por causa dos outros, principalmente por causa do que Deus já havia feito por você. Então você tem que prestar atenção. Recorra à palavra de Deus e ela vai te dar saída para toda essa situação. Então presta bem atenção. Vamos lá. Capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 16, a Bíblia nos fala aí que Ló é escravizado. Mas o capítulo 14, versículo 1 até o 11, nos mostra uma guerra. Uma guerra entre 4 reis contra 5 reis. Então tem todos os nomes ali dos reis, depois você lê com calma. E mostra ali um conflito tremendo. E houve uma invasão. E aí os reis de Sodoma e Gomorra, a terra deles foram afligida. E onde estava morando Ló? Lá em Sodoma. Aí a Bíblia diz aí no versículo 11 do capítulo 14, que tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. E o versículo 12 diz, também tomaram a Ló, estava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Olha que negócio tremendo. Lembra que Ló tinha ido embora? Ló não morava mais na casa de Abrão, não morava mais junto com o tio. Agora ele tinha a vida dele, tinha a casa dele, tinha os problemas dele. Pelo menos parecia que ele tinha os problemas dele. Só que a notícia do sequestro de Ló chegou até a casa de Abrão. E Abrão foi lá e socorreu o sobrinho. Presta bem atenção. Ai, não é problema meu. Pode até não ser problema seu. Mas tem casos que vai acabar vindo para tua mão. E nós tivemos um caso parecido hoje, né? Tem casos que vêm para tua mão. Tem casos que você dobra o joelho e você pode até falar assim para Deus, Senhor, não manda para cá não. Mas com quem está a palavra? Quem é que está orando? E normalmente o que vão mandar para tua casa são problemas que você já passou. Porque você está apto, você está apta a ajudar a resolver. Às vezes você pode até dar de ombros para o problema e falar assim, o problema do fulano, da Bertana, do ciclano não é meu. Realmente não é seu problema. Mas pensa bem, você vai fechar a porta?
Ló é seu sobrinho. E agora? É claro que as coisas têm que ser colocadas no lugar. Ajudar a caminhar, ajudar a se levantar é uma coisa. Mas nós não podemos servir de muleta a vida inteira. Sabe esse seu sobrinho? Sabe esse seu tio, esse seu cunhado, esse amigo? Essa pessoa que talvez só te procura quando tem problema? Continua amando ela. Não tem problema nenhum. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que sentar essa pessoa e falar umas verdades. E essas verdades, ela não quer ouvir. E você vai ter que botar ela para caminhar. Você vai ter que botar a vida dela para caminhar. Porque às vezes ela não tá com força. Um texto que me veio à mente agora. No Evangelho de João, se quiser abrir lá comigo, vamos lá. Ligeirinho. Evangelho de João. Uma situação bacana aqui. No Evangelho de João. Nós vemos Jesus, ele executar algumas curas aqui no Evangelho de João. E aí a gente vai aprendendo algumas coisas, né, com algumas atitudes que Jesus toma. E aí nós temos que ter coragem de fazer igual. No capítulo 5 do Evangelho de João, fala da cura de um paralítico de Betesda. E fala que nesse tanque aí havia uma multidão. E esse homem, né, estava há tantos anos lá. Capítulo 5 do Evangelho de João. Fala no versículo 5 que estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus viu isso. E vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, ele diz, Jesus sabia da situação. Sabia que o homem estava daquele jeito há muito tempo. E um dia Jesus perguntou para ele, você quer ficar são? Você quer ficar sarado, cara? E ele respondeu para ele. O interessante é que ele era para responder sim ou não. Ou que ele respondeu, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Então assim, ninguém me dá oportunidade. Eu estou assim porque ninguém me ajuda. Eu estou assim porque ninguém me pega e me põe. Eu estou desempregado porque ninguém arruma um emprego para mim. Eu não estou comendo porque ninguém dá comida para mim. E aí você fica anos da tua vida, essa pessoa ligando para você pedindo cesta básica e você dando cesta básica. É mal isso? Não é. Mas até quando? Até quando? Esse cara aqui era paralítico, ele estava há 38 anos aqui nessa situação. Chegou a hora que Jesus falou, tá na hora desse cara dar um rumo na vida dele. E aí Jesus mostrou um outro caminho para esse homem. Se para ele era necessário alguém pôr ele dentro do tanque, ele se banhar naquelas águas para ser curado, Jesus foi na contramão da lógica, da cultura ou da crença daquele povo. Ele simplesmente disse, levanta, toma tua cama e anda. Vai chegar a hora que você vai ter que pegar esse paralítico que está aí na tua vida, porque essa pessoa já parece um paralítico. Você vai ter que olhar no olho dela e falar o que ela precisa ouvir. Ou talvez não seja ela que precise ouvir, talvez é você que precisa despertar antes, para que depois você leve despertar essa pessoa.
Porque se ela já encontrou uma zona de conforto muitas vezes, né, nos teus ombros, no seu colo, é porque você está deixando as coisas fluir por muito tempo. De repente, se tem um Ló na tua vida, socorrer Ló não é o problema é deixar Ló se acomodar na casa de Abrão. Porque o que Deus reservou para a casa de Abrão é para a casa de Abrão. E o que Deus reservou para a vida de Ló é para a vida de Ló. A Bíblia nos mostra aí Abrão dispensando o filho, Ismael, o mais velho, um filho que foi feito também por desobediência. Uma gravidez não planejada por Deus, mas que Abrão, pela cultura, né, gerou um filho com a escrava de Sarai, que não era plano de Deus, passou por cima do propósito de Deus, e aí veio um filho antes do filho que era da vontade de Deus. E foi um reboliço na casa de Abrão. Então é muito complicado. As coisas já não vinham bem na casa de Abrão. E aí ele entrou numa sucessão de erros, uma sucessão de desobediência. Já estava doendo, mas talvez ele não estava percebendo a dor. Ele já estava com a vida que já não estava complicada, mas ele não estava enxergando esses problemas todos na vida dele. Algo ainda fechava os olhos de Abrão para isso. Vamos ver mais no texto. Já vamos correr aqui que a hora é passada. Estamos no capítulo 16. Perdão, no capítulo 14, né? Isso, capítulo 17, perdão. E aí no capítulo 17 aí a Bíblia fala que Deus muda o nome de Abrão para Abraão e o nome de Sarai para Sara. E aí a misericórdia de Deus age de uma maneira tremenda, porque se vocês for perceber, no começo da mensagem eu avisei, havia um propósito de Deus através da vida dele. E você pode perceber que ele desobedecia, ele errava, acontecia um reboliço na vida deles, e a misericórdia de Deus ia agindo. Humanamente olhando, ai, Deus é bonzinho, não é. Deus nunca deixou de permitir que as consequências dos erros que Abrão cometeu, viessem sobre a vida dele, sobre a casa dele. Quem errou foi ele, não foi Deus. Mas Deus tinha que seguir com o propósito dele. Se no fim da caminhada, Abraão, agora já Abraão, porque o nome foi trocado, uma nova etapa da vida dele havia se iniciado. Se Abraão e Sara, pela desobediência deles, perdessem uma perna, enfim, fosse perdendo coisas na vida, eles iriam chegar no final dessa trajetória, se Deus quisesse, iria. Arrebentados, mas ia. Agora, eu não preciso chegar todo arrebentado lá no final do propósito de Deus. Eu posso consertar as coisas agora, antes que fique pior. É aí que é a questão. Eu preciso deixar a casa cair para arrumar as coisas? Precisa de um profeta entrar pelo pátio da casa, ir até o leito, como foi com Ezequias, e falar, cara, conserta a tua casa porque você vai morrer. E ele resolver arrumar a casa só quando vem a notícia da morte? Já não dá pra gente arrumar a vida antes de morrer? Não dá pra colocar as coisas no lugar antes de morrer? Por que eu tenho que levar uma vida de qualquer jeito? Por que eu tenho que fazer as coisas segundo a minha vontade? Se agora eu conheço Jesus Cristo e as coisas é do jeito que Deus quer, não do jeito que eu quero. Esse é sim, falo com segurança, fazer as coisas sendo servos do Senhor, tanto eu como você, e fazer as coisas do jeito que a gente quer, esse é o motivo sim das coisas estar do jeito que está. E vou falar para você, por você estar orando mais
em virtude de um problema A ou problema B, e em consequência das suas orações, os problemas, aparentemente os problemas começar a se levantar, entenda que isso é o motivo do mal que estava agindo em silêncio, está sendo incomodado pela ação de Deus, e quanto mais você orar, mais o mal vai se agitar. Mas vai chegar a hora que a oração vai ser tanta que a vitória vai chegar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é da noite para o dia que esse problema iniciou na tua vida. Não vá achando também que é da noite para o dia que vai terminar também. É necessário perseverança. É necessário se manter em oração e se manter em Cristo, para que a vitória venha. Correto? Então fica firme aí, em nome de Jesus. Bom? E aí o capítulo 18, vamos dar um salto aí. Ainda em Gênesis, esse negócio é Gênesis. Capítulo 18, aparece 3 anjos para Abraão. E esses 3 anjos, eles vêm trazer um anúncio. Capítulo 18, versículo 10, fala assim, ó. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Bom, além dele trazer o anúncio do filho, Pai do Senhor, Dona Maria, a senhora está bem? Deus abençoe. Além dele trazer o anúncio do filho, antes desse anúncio do filho, ele trouxe o anúncio que Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Bom, isso, espiritualmente falando, sim, era uma cidade pecaminosa. Aos olhos de Deus, show de bola. Quem estava morando em Sodoma? Olha o Ló de novo. Tem problema que parece que não vai embora. Tem problema que ele vai... Lembra? Ló veio com Abraão, aí brigou com Abraão lá, com o povo lá. Cada um foi para um lado. Imagine Abraão dando graças a Deus porque o sobrinho saiu de casa. Não demora muito, o sobrinho foi sequestrado. Quem teve que resolver o problema de que aparentemente já não estava mais na vida de Abraão? Abraão teve que ir lá resgatar. Resgatou o sobrinho. O sobrinho voltou para casa, voltou para Sodoma. Aí Deus resolve destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Quem está morando em Sodoma e Gomorra? O sobrinho de Abraão. E agora? Deus vai destruir a cidade. Vem notícia boa, veio. Mas no meio da notícia boa veio uma ruim. Olha, Abraão, você vai ser pai, cara. Você tá velho, tua mulher tá velha, mas eu tenho poder para isso. E Deus abençoou o cara. Agora você vai ser pai. Mesmo a mulher dele não crendo, acabou. Vai ser e pronto. Mas também eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Meu Deus, meu sobrinho tá lá. É igual quando chega na casa de alguns assim. A polícia invadiu a vila tal. E o parente, que é usuário, tá lá no meio da bagunça. Às vezes você nem tem nada a ver com o negócio, mas você tem que correr para ajudar. Porque às vezes quem está centrado para resolver é você. Não é nem o pai, nem a mãe, nem os que estão próximos do menino ou da menina. É com você o negócio. Você pode até dizer assim, nossa, mas parece que os problemas da família toda só vêm para mim. Por que será? Porque talvez Deus tenha levantado você por coluna nessa casa. Ah, mas você não disse agora há pouco, irmão, que saiu, já não é mais parente? É, mas às vezes lá não tem. Deus levantou você. Há algumas exceções. Já disse uma vez, Deus está acima até da lei dele. Porque ele é Deus. Ele vai na contramão de tudo se necessário. É difícil entender isso. E não é para a gente entender também, é para aceitar. Tudo que Deus tem para nós somente temos que aceitar. Porque é o melhor que Ele tem para os filhos, no final das contas. E tá lá Ló novamente. Ó, Ló de novo na vida. Ló tá lá na cidade de Sodoma, morando lá. Vamos ver essa situação aí, tá? E aí Deus
prometeu filho, e o versículo 17 até o 22, eu não vou ler tudo isso, versículo 17 ao 22 fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Tá, aí foi anunciada a destruição. Aí o capítulo 19 vai desenrolando essas coisas aí. Capítulo 19 de Gênesis fala que Ló, olha a misericórdia, Ló recebe a visita de 2 anjos, os mesmos anjos que visitou o tio Abraão. Foi lá na cidade visitar Ló. Quando eles chegaram, Ló estava sentado na porta da cidade. A Bíblia fala que Ló, quando viu aqueles homens de longe, Ló se prostrou, deitou diante dos anjos. Porque a presença daqueles anjos não era simplesmente anjos, era uma teofania. Era uma manifestação do próprio Jesus Cristo, do próprio Deus na terra. E aí, o motivo de Ló ter se prostrado e os anjos não ter o repreendido, porque não eram anjos, era o próprio Deus. Correto? Lá em Apocalipse, o João se prostra diante do anjo e o anjo repreende ele, porque ali era um anjo. E não é correto se prostrar diante de anjo, mas só diante de Deus. Correto? Então, é uma das provas da aparição de Jesus Cristo, do próprio Deus, né, na terra, em diversos trechos do Antigo Testamento. Pois bem, e prova também que Ló, mesmo longe da presença de Deus, havia algo ainda dentro dele, uma pequena chama que queimava e fazia ele entender que não eram anjos, não eram homens comuns, mas era Deus diante dele. Deus sabe como está seu coração. Deus sabe que de repente, até mesmo quando a voz de Deus soa aos teus ouvidos, você não reconhece mais como antes. Mas em alguns momentos da sua vida você percebe que Deus, pela misericórdia dele, toca em você de uma maneira diferente e você percebeu que era Deus. Peça para Deus essa noite misericórdia para você voltar a perceber, mesmo na fraqueza, mas perceber a presença dele e perceber a voz dele falando com você em nome de Jesus. Não que venha como Samuel, é claro que o caso de Samuel quando criança era um caso à parte, mas que não aconteça conosco, por Samuel não conhecia Deus ainda, e por algumas vezes Deus o chamou no leito e ele achou que era Eli que estava o chamando, mas que os nossos ouvidos venham estar aguçados para entender e compreender que aquela voz é do Senhor, ou aquela presença em nome de Jesus. Os anjos entraram na cidade, visitaram a cidade a noite inteira, e a Bíblia diz que deram notícia para Ló, que a cidade ia ser destruída, ele, os cunhados, as filhas, a esposa, todos teriam que sair. Nesse momento, irmãos, a vida de Abraão já está à parte. A vida de Abraão já está em outro propósito. O negócio agora era com Ló. Ló precisava colocar a vida dele no eixo. E a Bíblia nos fala aí no versículo 17 do capítulo 19, que aconteceu que, tirando-os fora, o anjo disse assim: escapa-te por tua vida, sai dessa situação, Ló, por tua vida, cara. Talvez você conheça uma pessoa que, se ela não sair dessa situação, o fogo de Deus vai vir do céu e ela não vai durar muito. Foi o que o anjo falou para Ló. Foge, cara, com a sua família, por tua vida, foge. Talvez alguns de vocês que estão ouvindo aí tem que fugir, tem que sair dessa situação, senão não vai durar. Por tua vida, sai dessa situação. E ele disse: não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não morra, para que não pereça. Olha o que Ló disse para o anjo: assim não, Senhor.
Vou fazer um resumão do que nós lemos e já vou finalizar. Nós mostramos a situação aqui, na verdade a palavra do Senhor mostrou duas situações aqui. Primeiramente, a situação de Abraão. Uma chamada na vida de Abraão, a qual ele ouviu, ele seguiu durante toda a vida dele, mas com alguns percalços da parte dele. Levou o sobrinho para esta viagem aonde não era para levar. A presença do sobrinho na vida dele gerou alguns desconfortos, atitudes que ele teve que tomar, obrigações que não eram dele, problemas. Levar uma bagagem a qual não era para esta viagem, para essa jornada que Deus chamou Abraão, gerou alguns desconfortos, problemas e percas na vida de Abraão. Ló acabou tendo uma oportunidade de adentrar a família de Abraão. Não aproveitando a oportunidade, ele entrou em algumas situações que levaram ele a estar em um estado ruim. E não só ele colocou a família junto. E agora ele estava numa terra que ia ser destruída por Deus, ele já praticamente desviado da fé, mesmo assim era relutante a sair daquele lugar, daquela situação. Existem situações que nós ajudamos as pessoas, mas existem situações que as pessoas não querem ser ajudadas. Presta bem atenção, crente. Essa noite você pode ser um Abraão que obedeça a chamada de Deus do jeito que ela é. E pode ser um Abraão que leve Ló junto. E aí vai sofrer as consequências. Essa noite você pode ser um Ló, todo problemático, que recebe uma oportunidade de entrar na casa de Abraão. E entrando na casa de Abraão, você também não aproveita a oportunidade. E segue caminhos que comprometam a tua vida e todos os que estão com você. E receba de Deus a oportunidade de sair dessa situação. E pegar na mão do anjo e sair, ou permanecer e ser destruído com a cidade. São escolhas que nós fazemos que estão nas nossas mãos. De viver em obediência ou viver em desobediência. As consequências virão sim, mas virão para as nossas vidas. O perdão da parte de Deus, tanto Abraão como Ló receberam. Tanto eu como você receberemos o perdão se nós nos arrependemos de todo o coração. Pai do Senhor, irmã Cláudia, depois houve a mensagem na íntegra. Foi muito importante. Mas está nas nossas mãos essa decisão. Então que essa noite, em nome de Jesus Cristo, você medite nessa palavra. Medite no que Deus levou pelo Espírito ao teu coração. Para que as escolhas sejam bem feitas. Sejam na direção de Deus e sejam segundo a palavra dele. Leia a palavra de Deus, irmãos. Você que não está lendo a Bíblia, que Deus dê força para você. Você que era um leitor da palavra e não está lendo mais, que Deus te dê força. Você que não tem o costume da leitura, você não precisa ser crente, irmãos. Faça uso desse livro, pois ele vai ser o seu norte, vai ser a luz no fim do túnel. Mesmo não entendendo, faça uma oração antes e faça uso dessa palavra. Porque é ela que vai te orientar, vai te ajudar a fazer boas escolhas, vai te mostrar quem é o caminho, a verdade e a vida. E aí você vai começar a trilhar um caminho que vai fazer a diferença. E você vai colocar na balança o antes da leitura desse livro e o depois. E aí você me conta. E eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos que acompanharam a live. Desculpe ter sido pesado, se foi o caso. Que Deus abençoe todos os irmãos que estiveram conosco aí, né? Os irmãos que, para vir novamente o nome de todos aí, né? Quem está mais visível para mim aqui é a irmã Cláudia. Deus abençoe. Chegou no amém, mas chegou. A irmã Mércia. Os demais irmãos que estão com a gente aí também vão dando um amém, que a gente vai agradecendo aí em nome de Jesus, tá bom? Que Deus venha abençoar a sua vida e que venha te dar, né, um restante de semana abençoado. Pega essa palavra e toma posse do que Deus tem para você. Conquiste a vitória, conquiste a tua bênção, né? Porque já é tempo de nós crescermos, né? Vamos fazer uma oração e que Deus venha dar vitória para todos em nome de Jesus. Pai, nós damos graças ao Senhor pela vida das tuas filhas e dos teus filhos que acompanharam essa live. Que o Senhor venha falar o coração deles e venha orientá-los. E que eles venham ter coragem, Deus, de fazer o que é para ser feito em nome de Jesus. Que o Senhor venha tirar toda a tribulação, venha visitar os que estão enfermos e curar, Deus, as enfermidades. Também ensiná-los decorrente as lutas e as adversidades, Deus, que têm vindo sobre as tuas vidas, pois elas também estão em nossas vidas para nos ensinar e nos fazer crescer. Que Deus venha nos dar vitória para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo venha estar sobre a tua vida, a tua casa e a tua família até a volta de Cristo, e todos digam amém. Que Deus te abençoe, Pai do Senhor, irmão William, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Que Deus venha abençoar todos que participaram e os que estão chegando agora também, em nome de Jesus, né? E fiquem com esse hino aí, Kleber Lucas, tempo de crescer. E que esse crescimento venha para a nossa vida em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos. Senhor, irmão Fábio, Deus abençoe. Eu vou te amar para sempre, meu Senhor. E vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo eu irei. Onde for, te seguirei. Esquece de colocar lá o nome do pessoal para oração. Neste andar lá no Facebook. Eu ouço sim. Mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto não. Pai do Senhor, irmã Gisele, Deus te abençoe mais uma vez. Manda paz para todos da igreja e para todos aí da tua casa, amém? Deus abençoe. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. Senhor Roberto, Deus abençoe. Ver a chama acender em cada dia mais e mais. Saber que é tempo de crescer. E neste andar contigo eu ouço sim. Mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não,